paz do Senhor, mulheres que oram. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom momento de você com Deus, o estudo de sua palavra. Estamos no último dia deste devocional, são 30 dias. Fé acima de tudo. Texto bíblico, Gênesis, capítulo 28, do verso 1 ao 9, que diz assim: E Isaac chamou a Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou a Jacó, com se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, se for a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão e irmã de Naboiote. Eita, homenzinho do coração perverso, né? Sempre procurando desagradar, desvirtuar, desonrar. O final do nosso estudo das vidas de Abraão e Isaque nos enche de esperança. À medida que a história de Isaque se transforma na história de Jacó, continuamos a ver a promessa da aliança de Deus com Abraão sendo cumprida. Ao enviar Jacó para Padã-Arã em busca de uma esposa, Isaque o lembrou das promessas que Deus havia feito a Abraão. Jacó seria o herdeiro dessas promessas. Deus faria de Jacó uma grande nação, dando-lhe uma terra, e permitiria que os seus descendentes se tornassem uma bênção às nações. A promessa de Deus não havia sido frustrada por algumas poucas decisões erradas. A sua promessa da aliança com a família de Abraão continuava de pé. Ao estudarmos essas narrativas, vimos grandes exemplos de fé. Abraão estava disposto a sacrificar seu filho para obedecer a Deus, sabendo que Isaque era o herdeiro da promessa. Ele creu que Deus ainda cumpriria sua promessa, independentemente do que ele estava pedindo que Abraão fizesse. Sara, mesmo em sua esterilidade, constatou o cumprimento da promessa de Deus de dar-lhe um filho. Isaque orou por sua esposa, que também era estéril, crendo que Deus não quebraria a promessa que havia feito a Abraão. E Rebeca, sem saber para onde ia, deixou sua casa, crendo que Deus tinha planos maiores para a sua vida. Embora houvesse sempre ameaças à promessa, Deus foi e continua sendo o herói da história. Ele foi fiel com Abraão e com Isaque. Ele continuou sendo fiel com Jacó e seus descendentes, cumprindo a aliança que havia feito com Abraão. Deus nunca quis perfeição do seu povo. Ele queria que Abraão e Isaque continuassem caminhando em fé. Ele quer o mesmo de nós, não nossa perfeição, mas nossa fé. Quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo, somos justificadas diante de Deus. A salvação nos é garantida por meio de apenas um ato de fé, e todos os dias, ao colocarmos nossa fé em Deus, crendo que Ele está no controle da circunstância, nós encontramos paz na sua presença. Bom, depois, durante esses 30 dias aí, eu acredito que com certeza você deu uma revisada na sua vida, né? E vemos em que podemos mudar depois de observar a vida de Abraão, de Isaque, de Sara, de Rebeca, de Agar, de Jacó, de Esaú. Como, meninas, é interessante vermos a falha do ser humano e o Deus zeloso, cumpridor da promessa, fazendo acontecer e fazendo essas pessoas honrarem a fé que elas estavam dispostas a carregar e carregar em seus corações. Porque muitas vezes, queridas, nós cremos, mas a nossa natureza pecaminosa nos faz desvirtuar do caminho, achando que podemos,
ajudar a Deus, melhorar o que Deus falou, melhorar os nossos caminhos, achando que Deus não vai interferir nisso ou naquilo e precisamos agir porque senão a coisa vai desandar, não é? Quantos exemplos que Deus nos dá neste estudo, que possamos cada dia mais meditar, revisar, reparar e crer que o Deus que falou algo a meu respeito, a teu respeito, a respeito de nossa família, Ele é fiel. Lembrando que a promessa é que as famílias da terra seriam benditas por causa de Abraão. Essa promessa ainda reverbera, essa promessa ainda está de pé, querida. Toma posse, e é pela fé, viu, minha amada? É pela fé, crendo como Abraão creu, crendo como Isaac creu, crendo como Jacó creu, e as suas respectivas esposas creram. Creia, creia, e Deus te fará viver coisas inefáveis. Fé, menina, acima de tudo, acima do medo, acima das incertezas, acima do cenário, acima das improbabilidades, não interessa. Creia, Deus é fiel e é cumpridor do que fala. Nós voltaremos no próximo devocional, logo assim que Deus nos permitir. Vamos descansar um pouquinho, mas voltaremos em breve. Não deixe a palavra parada. Faça ela caminhar. Compartilhe com mais alguém. Deus abençoe. Beijo.